Sabe aquela nave gigantesca que ficou parada sobre Joanesburgo em Distrito 9? Você já imaginou o que rolou lá dentro? Pois é, cara, eu vou te mostrar como aquela coisa esconde uma história muito mais profunda do que você imagina. E aí, meu querido, tudo beleza? Eu sou o Gabriel e hoje o papo é sobre um dos maiores mistérios do filme Distrito 9. Você lembra do Caos, que é aquele filme, né, mano? Mas você já parou pra pensar no que deu errado dentro daquela nave antes das portas se abrirem? Presta atenção nisso. Quando os helicópteros se aproximam da nave e as equipes de resgate abriram, né, um buraco no casco, eles estavam prontos pra tudo, armas em punho, câmeras ligadas, expectativa de encontrar um ponto de comando cheio de aliens, né, alienígenas com tecnologias muito avançadas. Mas a realidade foi bem mais sinistra, né, do que a gente esperava. Do outro lado do metal, o ar estava pesado e mofado, como se ninguém ventilasse aquele lugar há meses. Os corredores escuros estavam forrados de casulos vazios, sucatas e lama. Em cada canto havia pilhas de restos de comida, insetos mortos e equipamentos quebrados. E no meio desse cenário, milhões de criaturas magras pra caramba, com olhos vazios, se amontoavam no interior daquela nave escura. Eles não atacaram, não falaram nada, só estavam ali em condições bem precárias. E tem um detalhe que deixa essa cena ainda mais perturbadora, mano. Não era só miséria, era silêncio. Ninguém organizava fila, ninguém tentava negociar, ninguém corria pra tentar defender a nave como se ela fosse território sagrado. Para uma espécie capaz de construir uma estrutura colossal daquelas, a falta de resposta racional já entregava que tinha alguma coisa muito errada ali dentro. Aquilo não parecia uma tripulação em alerta, parecia o resto de uma civilização funcionando num último suspiro. E quando você entende isso, a imagem muda completamente na sua mente. A nave não estava chegando no auge de uma missão, ela estava no fim dela. Esse contraste bateu forte na equipe, né? A nave gigante que parou por meses sobre Joanesburgo sem mover um centímetro, por dentro lembrava um abrigo de refugiados em colapso. As criaturas que os humanos passaram a chamar pejorativamente de prawns, né? Em português seriam camarões, estavam desnutridas, cobertas de feridas e sem qualquer organização. Não havia quem comandasse lá. Os poucos equipamentos que ainda piscavam estavam cobertos de poeira. O que a gente consegue ver que só sobraram as castas da base, né? Os trabalhadores e soldados. Eles seguravam ferramentas ou pedaços de sucata, mais por instinto do que por um propósito. Isso acaba dizendo bastante pra gente de como aquela nave caiu em decadência. Sem uma aparente liderança no primeiro momento, a estrutura social simplesmente acabou desabando. E essa descoberta chocou o mundo. Como que uma nave capaz de ficar estacionada sobre uma metrópole se tornou um campo de refugiados? Porque ninguém tentou decolar ou pedir ajuda ali. Esse ponto de partida sugere que a chegada dos aliens à Terra não foi uma invasão planejada, mas o resultado de uma tragédia interna. Ao invés de enfrentar um exército de outro planeta, os humanos deram de cara com seres famintos e doentes que dependiam completamente de ajuda. E essa imagem vai guiar toda a nossa investigação, né? Entender o que levou a nave a esse estado deplorável e como isso mudou o destino de todos. Mano, pra você sacar porque aquela nave ficou pairando sem rumo, a gente precisa mergulhar na biologia dos prawns. Eles não pensam e agem como a gente, né? Não tem democracia nem indivíduos livres da mesma maneira. É uma colmeia de insetos evoluídos. Cada casta nasce com uma função bem específica. Tem os operários que constroem e cuidam, os soldados que protegem, os engenheiros que entendem a tecnologia e no topo a rainha, né? E os generais que comandam tudo isso. Essa galera do topo é quem toma decisões estratégicas, organiza a logística da nave, distribui comida e diz pra onde o bando vai. Quando um vírus bizarro acabou derrubando a rainha e os oficiais durante uma missão em outro planeta, a nave ficou, vamos dizer assim, sem um cérebro, né, para poder direcionar ela. Os operários que restaram eram excelentes em seguir ordens simples, mas não sabiam operar os sistemas complexos da navegação ou reciclagem de alimentos. Resultado, milhões de trabalhadores e soldados vagando, famintos, incapazes de resolver aquela situação toda sozinhos. Além disso, tem um detalhe que muita gente nem percebe. Essa nave colossal era uma máquina cheia de sistemas interligados que só funcionavam porque cada casta fazia a sua parte. Os engenheiros Prawn, né, controlavam os reatores de energia e os operários cuidavam das máquinas de reciclagem de comida e água. Os soldados mantinham a segurança interna e os oficiais também decidiam quando ativar cada coisa. Quando a rainha e os generais morreram, os engenheiros não tinham mais para quem reportar. Os operários não sabiam qual programa rodar e os equipamentos começaram a falhar. Imagina uma fábrica de ponta girando sem eletricista nem gerente. Luzes apagam, comida estraga, motores travam. Em pouco tempo o estoque de comida se foi e a tripulação entrou
entrou em pânico. Isso explica porque aqueles trabalhadores simplesmente se deixaram levar pela fome, sem conseguir manter a nave funcionando, sem coordenação de cima, o colapso foi questão de tempo. E o pior é que, sem comando, aquela estrutura inteira continuou funcionando no automático só até onde dava. O suficiente, né, para poder manter a nave suspensa por um tempo, mas não o bastante para poder tirar aquele povo dali. Sem chefia nenhuma, ninguém tentou religar os motores ou fazer manobras de pouso. Os operários sabiam operar máquinas, mas não entendiam de navegação estelar nem de protocolo de emergência. É como se uma fábrica perdesse todos os gerentes e engenheiros dela, e a fábrica ainda ficasse sem luz. Os Prawns que sobraram se apavoraram, consumiram um pouco de recursos que restava lá e entraram em uma crise de recursos. Eles ficaram ali, definharam, até que os humanos arrombaram o casco e acharam a cena horripilante. Essa perspectiva de uma espécie coletiva que precisava de uma rainha para poder funcionar ajuda a gente a entender por que aquela nave virou quase um túmulo suspenso e por que a chegada deles gerou uma crise humanitária global. Para você entender de vez o caos do Distrito 9, a gente precisa olhar com atenção para o tal fluido negro. Lembra daquela cena em que o Ickos entra na barraca do Paul? Entre sucata e parafusos, ele encontra um cilindro metálico com líquido viscoso e escuro. Curioso e sem noção do risco, ele abre e dá uma cheirada e acaba tomando um jato na cara. Parece uma besteira, mas ali começou tudo. O que ele não sabia é que aquele fluido era o resultado de 2 décadas de trabalho do Christopher Johnson, e vinha catando microgotas, né, de combustível e purificando gota a gota até encher o cilindro. Esse líquido, na minha visão, é uma espécie de santo graal para os Prawns. Mano, a primeira razão disso é o combustível da nave. Sem ele, o módulo de comando estacionado sob a barraca do Christopher não levanta voo e nem acopla de volta no disco-mãe, né? Por isso, no meio da favela, a casa do Christopher não é um laboratório de armas clandestinas. É um laboratório improvisado cheio de computadores e componentes, onde ele sintetiza o fluido e esconde tudo para que a MNU não descubra. Ele sabe que só com esse recurso a nave vai conseguir voltar para o espaço e o povo dele tem chances de conseguir escapar. E uma segunda razão, o fluido é biotecnológico. Ele tem material genético dos Prawns e quando entra em contato com os seres humanos, inicia uma transformação bizarra. O Ickos sente náusea, a pele descasca, os dentes caem e a mão vira uma garra. Não é apenas uma cena de terror, tá, mano? Isso acontece porque a tecnologia dos Prawns reconhece apenas o próprio DNA. As armas, armaduras e a nave estão bloqueadas biotecnologicamente. E a MNU, ao perceber que o Ickos estava se transformando, prende o cara e o usa como cobaia, fazendo ele atirar com armas alienígenas em cadáveres e até em Prawns vivos. Para a corporação, a mutação era ouro puro, né? Em vez de ajudar os extraterrestres a irem embora, eles querem lucrar com a biotecnologia e o armamento deles. Enquanto o Ickos se desespera com a metamorfose e tenta fugir, o Christopher segue sua missão em silêncio. Ele sabe que se os humanos descobrirem o verdadeiro propósito do fluido, vão tomar a nave e exterminar a sua raça. É por isso que ele vive remexendo lixeira e desmontando aparelhos. Cada pedaço de sucata tem pequenas quantidades desse combustível, mas é realmente pouco. Ele coleta, filtra e guarda tudo meio que um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Quando ele finalmente enche o cilindro, planeja ir com o filho CJ até aquela nave de desembarque escondido, decolar e acoplar tudo no disco-mãe. Só que o acidente com o Ickos estraga o plano. O cilindro é confiscado, obrigando eles a invadir o laboratório da MNU para poder recuperar o combustível. Do lado do Christopher, a situação era mais tensa ainda. Ele sabia que esconder o fluido e trabalhar sozinho podia custar a sua vida e a do próprio filho, mas era a única chance de salvar o povo dele. Cada incursão nas lixeiras era uma roleta russa. Se um mercenário ou vizinho curioso percebesse aquele plano, ele e o menino virariam um alvo. Mesmo assim, ele mantinha a fachada de mais um Prawn e quando precisava até negociava para conseguir peças. A decisão de confiar no Ickos, mesmo depois de ver toda a brutalidade humana, mostra o quanto ele estava desesperado. Ele arrisca contar seu segredo a um cara que estava liderando os desejos porque enxergava no Ickos a oportunidade de recuperar o cilindro dele. Essa coragem calculada é o que torna o Christopher um dos personagens mais fascinantes do filme. Ele é um pai, um engenheiro e um estrategista disposto a sacrificar tudo para poder cumprir a promessa de voltar em 3 anos. No fim das contas, o fluido negro vira um símbolo de tudo: esperança para os Prawns, ganância para MNU e maldição para o Ickos. Ele explica por que a nave parou, né? Porque os aliens não foram embora antes e porque os humanos viraram inimigos. Sem esse recurso, a tragédia dentro da nave e o caos do Distrito 9 continuam. Com ele existe uma saída, mas que pode custar caro para
todo mundo. Mano, depois de explicar por que a nave ficou à deriva, vale lembrar que ela não era uma nave isolada. Segundo o Neil Blomkamp, a nave mãe do Distrito 9 era um cargueiro projetado para se encaixar em outras naves, como vagões de um trem espacial, levando toneladas de recursos para o planeta mãe. Se você reparar nos corredores vazios e nos encaixes sem nada, dá pra sacar que estavam incompletos. Era a parte de um comboio enorme que se perdeu. Isso muda toda a leitura. A missão original não era invadir a Terra, era entregar carga. E isso ajuda a explicar outra coisa curiosa do filme. Por que a nave parece tão gigantesca por fora e ao mesmo tempo tão vazia e improvisada por dentro? Se aquele disco era só uma peça de algo maior, boa parte da estrutura não foi pensada para confronto ou para uma viagem longa com autonomia total, mas para armazenar carga e se conectar a outros módulos. Aí os corredores enormes, os espaços ocos e a falta de uma área de comando clara passam a fazer mais sentido. Aquilo não parece uma capital voadora, parece um cargueiro quebrado, incompleto e funcionando meio abaixo do que deveria. Com a liderança morta e a nave já condenada ao colapso, aquele cargueiro acabou parando sobre Jonesburgo em modo de emergência. E é justamente aí que esse detalhe fica absurdo. Sem os módulos e sem o restante do comboio, aquela nave não tinha como completar a missão original. Essa função automática explica porque a nave ficou em suspensão em vez de seguir viagem. Agora, sozinha, ela simplesmente não tinha como completar a missão. E aí vem a pergunta que faz a gente pirar. Se era uma frota, onde estão as outras naves? Blomkamp já sugeriu que a espécie pode gerar uma nova rainha ou líder a partir de um ovo especial, mas esse processo leva décadas. Christopher talvez seja o início dessa maturação. Isso levanta várias possibilidades. Existem outros cargueiros vagando pelo espaço com operários famintos? Será que uma nova rainha vai nascer no Distrito 10? Ou o fato é que o mistério da nave vai além de Jonesburgo? Talvez haja um universo inteiro de navios perdidos por aí. E mano, presta atenção porque agora a gente entra no território das teorias. Mesmo com todas essas pistas, o Distrito 9 nunca mostra de fato o que rolou dentro da nave antes dela pousar em Jonesburgo. E isso abre um baita vazio que os fãs logo trataram de preencher, Tem gente com teorias bem fundamentadas e tem umas viagens pra lá de doidas. Mano, bora separar o que vale aqui pra vocês. A parte confirmada a gente já montou, O colapso da liderança, fome, nave em emergência e a missão interrompida, certo? Então daqui pra frente a gente entra o que o filme deixa em aberto de propósito. Tem também a galera que acha que rolou um motim, ou até um ataque. Nos fóruns, muita gente aponta que alguns uniformes de soldados no filme são diferentes dos trabalhadores, sugerindo que uma subclasse militar tentou tomar o controle da nave. Outros acham que uma raça rival sabotou a nave e infectou os líderes com o vírus só para poder impedir que chegassem ao destino. Essas teorias são até que divertidas, mas nenhuma tem base em cenas ou declarações oficiais. Não há um sinal de armas destruídas ou batalha dentro da nave. Por enquanto, tudo isso fica mesmo no campo da imaginação. Por fim, tem quem diga que o fluido negro não era só combustível. A ideia de que ele tenha sido criado talvez para transformar outras espécies em Prawns, garantindo que só quem passasse pela metamorfose pudesse usar a tecnologia. Isso explicaria porque só o Waikus vira um Prawn depois de se contaminar. Mas, de novo, não tem nada oficial para poder confirmar isso daí. No filme, o fluido é apresentado como um combustível e, no máximo, como uma ferramenta de comunicação. O mais importante é entender que o Distrito 9 deixa espaço para especulações. Ao dar pistas visuais e não fechar todas as pontas, o filme convida a gente a pensar nas possibilidades. Nossa investigação se apoia no que o diretor confirmou e no que a gente viu na tela. O resto é teoria para poder enriquecer a conversa, mas que a gente não deve tratar como fato. Mas o mistério não acaba aí, porque o final do filme abre perguntas ainda maiores sobre o que acontece depois que Christopher vai embora. Tranquilo, cara, vamos olhar agora pra frente e imaginar o que rolou depois daquele final. Quando o Waikus se sacrifica, o Christopher não perde tempo. Ele entra no módulo de comando com o filho e decola, O filme mostra a pequena cápsula subindo até o disco mãe e, sem cerimônia, os dois escapam da Terra. Antes de ir embora, ele vira pro Waikus e promete: eu vou voltar com a cura. Ou seja, ele não largou o amigo dele pra trás, só precisava buscar ajuda no planeta natal dele. Daí começa a maior incógnita da história. Até agora a gente só viu os Prawns na pior, operários e soldados famintos sem líderes. Mas o Christopher vai atravessar o espaço para poder chegar na civilização deles. Quem são essas castas superiores? Existe uma nova rainha pronta para poder nascer? Em entrevista, o Blomkamp comentou que pode levar décadas para o organismo da colmeia gerar um novo líder. Christopher mesmo demorou 20 anos para poder amadurecer e entender a tecnologia. Imagina então a luta que ele vai enfrentar para poder chegar lá e convencer os seus a voltar para uma galáxia onde foram tratados como lixo. E tem mais, o caminho de volta não deve ser passeio de domingo não, tá? A nave dele é um pedaço de comboio gigantesco, feito para poder se encaixar em outras naves. Sem suprimentos e sem aliados, ele e o pequeno vão ter que improvisar, talvez parar em outros planetas, Talvez encontrar naves irmãs à deriva. O diretor chegou a sugerir que existem outros
cargueiros, né, espalhados pelo cosmo. Quem sabe o Christopher cruza com outra frota ou com criaturas hostis no caminho. Isso abre espaço para muita especulação sobre o universo desses aliens. Enquanto isso, aqui na Terra, o Icarus, vale lembrar, né, que agora ele tá totalmente transformado, continua vivo em algum canto daquela margem brutal onde os Proms foram jogados, fazendo as flores de metal e contando os dias, né? A promessa do Christopher de retornar em 3 anos mantém a esperança dele viva, mas também cria tensão. E se ele nunca voltar? Ou pior, se ele voltar com uma frota inteira? O retorno pode significar a libertação dos Proms ou uma nova guerra com a humanidade. É por isso que inclusive a história do Distrito 9 não termina com os créditos. Ela deixa um gancho pra gente poder imaginar a jornada de volta e todas as possibilidades que vem com ela. Já deixa o like, segue o canal, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!